Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem e em casa. Hoje eu vou dar continuidade então aos conteúdos. Vou começar a partir do tema 9, que fala da conquista portuguesa na América. Para começar a falar da conquista portuguesa então na América, eu preciso falar para vocês sobre o processo de grandes navegações. A gente já teve uma aula sobre o processo de grandes navegações, que é aquele período em que principalmente portugueses e espanhóis vão acabar saindo em busca de uma rota comercial até as Índias. E como consequência de encontrar essa rota comercial, eles vão acabar então encontrando e descobrindo e colonizando outros territórios ao redor da África, mas o foco hoje vai ser a América. Então a gente tem um pioneirismo português. Portugal já era um estado consolidado, tinha uma burguesia muito forte nesse momento, e isso possibilitou que eles fossem então os primeiros a sair nas grandes navegações. A gente tem os portugueses já conhecendo o mar, porque eles já viviam da pesca, então eles comercializavam aquilo que era fruto da pesca, então eles já tinham um conhecimento, claro que era muito limitado em relação ao mar, mas eles já tinham esse conhecimento, então a gente pode destacar o pioneirismo português. E aí nessas grandes navegações, que vão começar lá em 1410, a gente vai ter uma primeira conquista, que é no norte da África, a região de Ceuta, mas os dois principais nomes que vão aparecer nesse momento são de Bartolomeu Dias e de Vasco da Gama. Eu tô só relembrando vocês esses pontos, tá? Então, Bartolomeu Dias fez o quê? Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, que foi então rebatizado de Cabo da Boa Esperança, lá em 1488. Quando ele faz isso, por que rebatiza o lugar de Cabo da Boa Esperança? Porque agora sim existe uma esperança de chegar até a Índia, que era o que eles queriam. E aí, finalmente, em 1498, a gente tem Vasco da Gama chegando até a Índia, concluindo então essa rota que é o périplo africano, que é essa rota que contorna a África. Então, o litoral africano foi conquistado pelos portugueses, onde eles estabeleceram feitorias, mas a gente tem também, nesse momento, os espanhóis buscando território, que foi o que eu expliquei para vocês, que vai aparecer Cristóvão Colombo, com aquela ideia de navegar em linha reta para chegar até a Índia, viajando ao Ocidente para chegar ao Oriente. A gente vai ter o quê, então? Para delimitar, para dizer o que é de quem nesse momento, vai existir um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. O que fosse encontrado do lado oeste pertenceria à Espanha, o que fosse encontrado do lado leste pertenceria a Portugal. Ao lado leste dessa linha, que é o Tratado então de Tordesilhas, uma linha vertical que divide o mundo em dois. Metade do que fosse encontrado pertenceria à Espanha, metade do que fosse encontrado pertenceria a Portugal. Esse Tratado de Tordesilhas, portanto, ele é respeitado somente por portugueses e espanhóis. As outras nações que se desenvolviam também nesse momento, que também queriam território, elas vão questionar esse tratado, justamente porque ele não inclui outros estados, como por exemplo a França e a Inglaterra. Mas com o Tratado de Tordesilhas, a região que hoje é o Brasil, o litoral nordeste ali do que hoje é o Brasil, fica pertencendo então aos portugueses. E os portugueses vão chegar nesse território no dia 22 de abril de 1500 com um navegador chamado Pedro Álvares Cabral. Também já falei desse momento para vocês nas aulas. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil por acaso. Então a viagem dele seria para a Índia, e tem um desvio, ele acaba chegando ao Brasil. Então ele vai chegar no Brasil no dia 22 de abril de 1500. A partir daí, a gente tem o início então da colonização do Brasil. É a partir desse momento que esse território se torna colônia de Portugal. Mas como é que vai ser essa colonização? A princípio, Pedro Álvares Cabral, que é o primeiro a vir para cá, passa 10 dias nesse território, ele não encontra metais preciosos. O que eles vão encontrar aqui de valioso, a princípio, vai ser então o pau-brasil. No entanto, não era algo que interessava tanto os portugueses. A terra sim interessava, mas as riquezas que essa terra tinha não interessavam. A riqueza era o pau-brasil, era algo que não tinha um custo tão alto, não dava tanto lucro para Portugal. Mas ainda assim, eles vão nesse primeiro período, que vai de 1500 até 1530, explorar o pau-brasil. É um período então de exploração. O Brasil se torna uma colônia de exploração. Existem dois tipos de colônia: colônia de exploração e colônia de povoamento.
Quando você fala em uma colônia de exploração, você está falando de um lugar onde as pessoas vão até lá para retirar o que tem nesse território, para enriquecer o seu próprio país, que seria então a metrópole. A ideia de explorar o território não era para tornar esse território melhor ou viver aqui, a ideia era explorar para levar a riqueza embora. Quando você fala em povoamento, você quer morar, então você vai explorar, mas vai deixar riqueza naquele lugar. Você vai desenvolver aquele lugar. Para o Brasil, isso não houve. Isso não vai existir uma necessidade de enriquecer aquele próprio lugar. A necessidade era enriquecer a metrópole, que era então Portugal, com a exploração do pau-brasil. Como é que isso seria feito? Como é que isso era feito? No início, a gente tem o estabelecimento de feitorias. Então, alguns empreendedores portugueses recebiam o direito de vir para cá e estabelecer feitorias. A gente pode pensar em feitorias como uma espécie de armazém, de depósito, que ficava bem no litoral. Essa feitoria ficava sob controle desses portugueses e o que acontecia ali? Chegavam navios para levar a mercadoria embora para Portugal. Então, essas feitorias eram o local onde eu armazenava, por exemplo, o pau-brasil, para quando os navios portugueses chegassem, esse pau-brasil fosse levado embora sob a administração portuguesa. No entanto, não eram os portugueses que iam lá retirar o pau-brasil. A princípio, a gente vai ter uma relação muito amistosa entre os portugueses e os nativos. Então, tem uma relação não de violência, como aconteceu na América Espanhola, a princípio, tá? Na América Portuguesa, a gente tem um contato amistoso e uma troca. Então, quem retirava o pau-brasil eram os nativos. Aí, muitas vezes, quando a gente ouve falar dessa história, a gente considera assim, mas então os nativos eles foram enganados, porque eles tiravam o pau-brasil, davam nossa riqueza, não recebiam nada em troca. Aí a gente pode parar para pensar assim, dessa forma. O que é que tinha no Brasil nesse momento? Mata, muitas árvores. Os nativos que viviam aqui, eles viviam ainda numa fase de desenvolvimento que se comparava ao período paleolítico, ou seja, paleolítico, período neolítico, ou seja, ainda não tinha o desenvolvimento de metais, eles não utilizavam metais. Aí chegam os portugueses aqui, e existiam muitas tribos aqui no Brasil, tá? Essas tribos nem sempre eram amigas. Aí chegam os portugueses aqui, e eles têm algumas ferramentas que são de ferro, de metal. Por exemplo, eles têm um machado que pode ser usado para derrubar uma árvore, e era de metal. Os nativos não tinham isso, mas além de ser usado para derrubar uma árvore, esse machado pode ser utilizado também para cortar uma cabeça no caso de um conflito com outra tribo. Eu que não tinha isso e que tinha várias tribos inimigas, não ia querer? Ia. Eu queria aquele machado. Eu, nativo, queria aquele machado. O que o português queria em troca? Árvore. E o que tinha no Brasil? Árvore. Então, os nativos, eles acabam percebendo quem é que está sendo burro nessa troca. É a mesma coisa de vender areia no deserto. Então, eles derrubavam as árvores em troca daquilo que eles não tinham. Essa relação era amistosa, era uma troca. Os nativos queriam essa troca, mas a princípio. Depois, isso vai se tornar um problema. Por quê? Porque se eu já tenho o machado, se eu já tenho o espelho, se eu já tenho os objetos de metal que eles tinham e eu não tinha ainda, algumas roupas também eram utilizadas na troca, eu não vou querer mais, não tinha necessidade de acúmulo. Isso é uma coisa que chega também junto com os europeus. Então os nativos não queriam acumular. Se eles já tinham tudo, eles não queriam mais, então não precisavam mais trabalhar. Então é aí que vai chegar o problema. E aí o governo português vai perceber a necessidade de estabelecer uma administração nessa região. Como é que ele vai fazer isso? Então o período pré-colonial é esse que vai de 1500 a 1530, onde vão existir essas feitorias e a gente tem muita gente vindo para cá, os portugueses vinham muito para cá, para garantir a posse dessa terra. Então, quando vinha de tempos em tempos para cá, isso garantia que os portugueses estavam aqui e estavam tomando conta desse território. Mas isso não garantia que outros povos viessem para cá. Então, a gente tem uma boa relação, a princípio, com os nativos, mas depois esses empreendedores portugueses, eles vão acabar tentando escravizar os nativos, e isso vai gerar uma resistência. Então, vão começar a acontecer alguns conflitos, porque os nativos não aceitavam o sistema de trabalho compulsório, começam a resistir. Então, esses nativos começam a ser vistos primeiro como selvagens, porque resistiam, ou então como preguiçosos, porque não queriam mais trabalhar, e é essa visão. Como alternativa, começa a trazer, então,
escravos de um outro continente que era também ocupado pelos portugueses, que era a África. E é aí que a gente vai ter o princípio da escravidão africana no Brasil. Mas esse vai ser um assunto que a gente vai tratar depois. Sem contar essa resistência dos nativos, ainda tinha uma ameaça vinda de outras nações, como a França e a Inglaterra. Então, a França e a Inglaterra tentavam também ocupar esse território porque eles não consideravam o Tratado de Tordesilhas. E aí o governo português vê uma necessidade de trazer gente para morar aqui, para viver aqui. Gente que fosse povoar essas terras para evitar que outros povos viessem para cá e tomassem então essas terras de Portugal. A princípio, vai se formar então as capitanias, vão se formar, né? As capitanias hereditárias. O que é que são as capitanias hereditárias? Então, vou explicar para vocês. As capitanias hereditárias são oficialmente fundadas em 1534, mas desde 1530 o governo português já fazia um teste sobre as capitanias hereditárias, e eu até coloquei aqui na imagem anterior, essa imagem aqui é de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele foi o primeiro capitão donatário a vir para o Brasil. Mas o que é isso, capitão donatário? O que é isso, capitania hereditária? Então vamos lá. Quando Martim Afonso de Souza vem para cá, o rei faz um acordo com ele. Ele cede essas terras para Martim Afonso de Souza, que era um nobre português. Ele vem para essas terras e ele tem que cultivar nessas terras, evitar que outros povos entrem, catequizar os nativos. E ele vem para cá em 1530. Então, em 1530, ele chega, em 1532, na região onde ele chega, ele vai fundar uma vila, que é a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, que é no estado de São Paulo hoje. Essa vila que é fundada, então ela vai ter toda uma administração, que vai ser de Martim Afonso de Souza, e ele vai começar a distribuir essas terras para outros nobres. Esse sistema de redistribuição das terras que ele tinha ganhado vai se chamar, então, de sesmarias, tá? Então, ele vai fazer isso, ele vai começar a cultivar aqui a cana-de-açúcar e vai dar certo. Quando isso dá certo, o rei decide, então, estender isso para o restante da colônia. E aí ele vai fundar as capitanias hereditárias. O que são as capitanias, então? Essa divisão que está no desenho aí para vocês. As capitanias hereditárias, então, essa divisão das terras brasileiras em 15 lotes com 12 proprietários diferentes. É uma divisão bem portuguesa, né? De 15 para 12, enfim. Em 15 lotes para 12 proprietários que vão receber o nome de capitães donatários. Pelo nome hereditárias, a gente já consegue entender que é algo que ia de pai para filho, é algo que seria herdado, mas não pertencia a esses capitães. Pertencia ainda ao rei. O rei tinha cedido a ocupação e a exploração dessas terras aos capitães donatários. E aí, ao ceder essas terras, ele entregava aos capitães donatários 2 documentos. Um era a carta de doação, onde aquilo, vamos pensar nisso como uma espécie de nota fiscal, onde o rei garantia que aquelas terras tinham sido doadas a determinado nobre, então tinha que ter aquele documento para provar que essa pessoa tinha ganho a terra, então, do rei. E o outro documento, que era o mais importante, era a carta foral. Na carta foral ficava estabelecido quais eram as funções do capitão donatário, o que ele deveria fazer e o que ele poderia fazer. Então, o que ele deveria fazer? Era dever dele ocupar essas terras, trazer gente junto com ele para povoar essa terra, guardar a costa, guardar o litoral para que outros povos não entrassem, então, no território que ele tivesse responsabilidade, cultivar nessas terras e pagar impostos. Sem contar a catequização dos nativos, então fazer aliança com os nativos e catequizar. Isso era função dele, obrigação. O que ele poderia fazer? Ele poderia redistribuir essas terras entre outras pessoas, porque era uma terra muito grande, ele não ia conseguir cuidar de tudo sozinho. Então ele redistribuía essas terras e isso acabava então facilitando o cuidado com as terras. Ele distribuía então em pequenos lotes. Essa redistribuição é o que eu chamei para vocês agora há pouco de sesmarias. Então, as sesmarias era essa redistribuição das terras que o capitão donatário poderia fazer. Se ele fizesse tudo isso certinho, o filho dele ia ter essa terra, o neto dele, o bisneto, enfim, isso seria hereditário. Então, tinha só que cumprir isso para que fosse, então, hereditário. O rei não ia tomar dele isso, ele já tinha essa garantia. E a primeira, então, a se formar vai ser a de São Vicente, é a que dá certo, com Martim Afonso de Souza. E a segunda que vai se formar e que vai dar certo é a capitania de Pernambuco.
nesse momento, a gente tem só essas 2 capitanias dando certo no Brasil, por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Então, é o cultivo da cana-de-açúcar que vai fazer dar certo a administração desses lugares. Por que só 2 de 15? Porque muita gente não vinha para cá, muita gente teve dificuldade em lidar com os nativos, muita gente teve dificuldade em administrar esse território, então foi algo que deu certo em alguns lugares, muitos vieram, mas não cultivavam certo, não deu lucro. Sem contar que quem vinha para cá tinha toda a responsabilidade sobre o território, ou seja, se tivesse um conflito, ele tinha que cuidar desse conflito, ele que ia estabelecer o que era certo, o que era errado, então não tinha um auxílio. Hoje, por exemplo, se tem um conflito, se tem um povo me atacando, eu tenho a quem recorrer. Eles não tinham os capitães donatários, então era função deles. Agora imagina se eles fossem pedir auxílio do rei. Se precisasse de ajuda, fosse pedir auxílio do rei. Tem uma tribo de índios que praticam antropofagia, sabe? O canibalismo, chegando para me atacar. Eu tô aqui na minha fazenda e tô vendo eles vindo para me atacar. Aí eu preciso de ajuda. Chama a polícia? Ligo pro rei? Como? Não dá. Então eu tinha que fazer uma carta, escrever socorro na carta, levava lá no porto. Do porto, essa carta ia atravessar o oceano, ia chegar 3 meses para ir, o rei receber essa carta, o rei saber o que tinha que fazer, se organizar, mandar a gente para cá mais 3 meses, então no mínimo 6 meses para chegar ajuda. Ia sobrar alguma coisa de mim? Não. Então, se não ia sobrar nada de mim, eu também não acho justo pagar tantos impostos. Então, quem está aqui percebe que não tem uma fiscalização dos impostos, então eu não pago tantos impostos como eu deveria, como tinha sido combinado, e ainda estou correndo risco, então não tem ninguém para me auxiliar. O rei também vai perceber isso, e vai perceber que existe a necessidade de um governo, de uma administração que esteja mais próxima. É quando ele vai fundar o governo geral em 1549. O que era um governo geral? Um representante da colônia, um representante da metrópole, um representante de Portugal, que viria administrar a colônia. Esse governo geral é fundado, então, em Salvador, que passa a ser a capital administrativa da colônia. Então, por isso que Salvador é a primeira capital do Brasil. Eu já falei para vocês em outros momentos que Portugal não vai ter tanto dinheiro assim durante o período de colonização. Então, o rei conseguia manter o governador-geral e 3 outros funcionários. Então, o governador-geral, o primeiro do Brasil, foi Tomé de Souza, e os 3 funcionários, o ouvidor, o provedor e o capitão. Qual era a função de cada um desses funcionários? O governador, então, administrava tudo, era responsável por fiscalizar as capitanias. O ouvidor era aquele que ia viajar pelas capitanias para ouvir os problemas, por isso o ouvidor. O provedor era aquele que, depois de saber dos problemas que o ouvidor tinha apresentado a ele, era aquele que ia encontrar uma solução. Ele ia perceber o que dava para fazer e o que não dava. E o capitão era aquele que ia executar a resolução do problema. Mas ainda assim, para uma região do tamanho que era o Brasil, 4 funcionários, 4 representantes da coroa não eram suficientes. Então, o que é que vai acontecer? Para facilitar essa administração, o governo vai fundar nas vilas as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais, então, eram um local responsável por administrar e por resolver aqueles problemas imediatos. Mas se o governo não tinha dinheiro para bancar, como é que isso seria feito? Participar das câmaras municipais era algo que dava prestígio social. Quando a gente fala de prestígio social, a gente está falando de algo que interessa muito as pessoas, não só no Brasil, mas como o foco aqui é o Brasil, eu vou falar isso na história do Brasil, está presente em todos os momentos. Então, poderiam participar das câmaras municipais os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Os homens bons eram os proprietários de terras e de escravos. Ou seja, a gente cria aqui nesse momento uma política já no Brasil, e essa política ela já é responsabilidade de quem tem mais posses na sociedade. Ou seja, é uma elite que vai mandar na política, que vai tomar as decisões pelas vilas, que vai participar das câmaras municipais. Ela ia fazer isso, então quem tinha terra e tinha escravos, ia fazer isso pensando no bem comum, pensando nos trabalhadores livres, por exemplo? Não. Ia fazer isso pensando no benefício próprio. Então o princípio da política brasileira já é esse, pensando no benefício próprio da elite.
e a elite vai tomar todas as decisões a partir daí até os dias atuais, tá? A partir do início dessa política até os dias atuais. E aí a gente inaugura nesse momento a economia do açúcar. Por quê? Quem eram os homens bons, os donos de terras? E o que eles cultivavam nas terras? Cana-de-açúcar. Então a nossa sociedade, ela obedece à organização dessa economia açucareira. Então, o principal foco, a principal produção vai acontecer na região Nordeste, ali na Bahia, que agora é a capital do Brasil, mas principalmente na capitania de Pernambuco, que já era aquela que tinha dado certo, e principalmente por causa do clima, além da proximidade que tinha com o mercado consumidor europeu. A região mais próxima para escoar essa mercadoria era então a região Nordeste, tá? Que é pensando que o escoamento acontecia pelo mar. Então, era uma exportação marítima. E aí a gente tem a formação de engenhos. O que eram os engenhos? Os engenhos, eles obedeciam um sistema de plantation, era plantation açucareira. Então, o engenho era todo o complexo da produção de açúcar, tudo que estava lá dentro, que influenciava nessa produção de açúcar e que vai receber o nome nesse momento de plantation. Quando a gente fala de plantation, a gente está falando de um latifúndio, monocultor, escravista e voltado ao mercado externo. Vamos lá. Latifúndio, uma grande propriedade de terras. Então não era um sítio, uma fazendinha, uma chácara, era uma imensa propriedade de terras. Monocultor. Monocultor é que produz uma única cultura, tem um único cultivo, no caso, a cana-de-açúcar. Escravista, porque utiliza então o trabalho escravo, que eu coloquei aqui as duas imagens para vocês, então mostrando que eram os escravos que faziam todo o trabalho pesado. E voltado para o mercado externo, então era para exportação, não era para consumo interno, não era para enriquecer a região, tá? Então, era um latifúndio, monocultor, escravista e voltado para o mercado externo. E como já falei agora há pouco para vocês, Portugal não vai ter dinheiro para financiar a construção desses engenhos, que era algo muito caro. E Portugal tinha as terras, mas não tinha dinheiro para financiar a produção da cana-de-açúcar. Enquanto isso, existia um outro país que tinha acabado de se tornar independente, a Holanda, tinha acabado de conseguir autonomia, na verdade, ante os Países Baixos, que era ante a Espanha, principalmente, que era a Holanda, que tinha uma indústria para produzir o açúcar muito desenvolvida, mas não tinha terras. Então, tinha uma indústria, tinha dinheiro, mas não tinha terras. Portugal tinha terras, mas não tinha indústria nem dinheiro. Então, vai acontecer uma aliança. Os portugueses vão permitir que os holandeses acessem essa terra em troca de investimentos e tudo que era retirado, então, do Brasil vai acabar indo para ser, por exemplo, o açúcar era produzido aqui, ia para a Holanda para ser finalizado esse processo, para depois poder comercializar. Então, existia uma aliança entre Portugal e Holanda. Portugal entra com dinheiro, Portugal entra com as terras, a Holanda entra então com o dinheiro. Então a gente tem essa aliança que vai favorecer a produção açucareira. Não é uma aliança que vai durar muito tempo, vou falar para vocês nos próximos momentos o que é que vai acontecer com essa aliança, mas a princípio é uma aliança que dá certo entre Portugal e Holanda, tanto que os engenhos começam a ser o espelho da sociedade brasileira nesse momento, no que se chama então de sociedade do açúcar. Na sociedade do açúcar, a gente vai ter tudo que acontece dentro do engenho sendo aquilo que acontece na sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, no engenho, o que é que formava o engenho? Casa Grande, Senzala, Casa dos Trabalhadores Livres, Capela, Canavial e o engenho menor, que era o maquinário. Todos esses componentes, eles obedecem a uma ordem hierárquica. Era a mesma ordem da sociedade do Brasil naquele momento. Então, por exemplo, a Casa Grande, que era o principal local do engenho, era onde vivia o senhor do engenho, que era o dono daquelas terras, era então o homem bom, e ele que tomava as decisões pela sociedade. Então a Casa Grande era o principal lugar, o homem bom era a principal pessoa dentro do engenho e dentro da sociedade. A gente tem a Senzala, que era um local onde ficavam os escravos, um local mais afastado, um local que tinha onde existia uma vida muito precária dentro da senzala, era um local para os escravos, na verdade, dormirem, porque eles trabalhavam a maior parte do tempo. E a Casa dos Trabalhadores Livres, dentro do engenho também tinha os trabalhadores livres, que eram aqueles que davam as ordens, aqueles que organizavam a produção açucareira. Então tinha que ter um pouquinho mais de conhecimento
sobre a produção açucareira. Sem contar a capela, para cerimônias religiosas que aconteciam ali, então casamento, batismo, tudo isso acontecia dentro do próprio engenho. O canavial, que era o local então de plantar a cana-de-açúcar, e o engenho menor, que era onde estava a moenda, a caldeira, que era onde então os escravos passavam a maior parte do tempo. Nesses engenhos, a moenda e a caldeira, o trabalho pesado era exercido então pelos escravos, e a caldeira, em essencial, era vista pelos escravos como o inferno dos homens na terra, porque era um lugar muito quente, era um lugar extremamente quente. E aí duas curiosidades. Nesse momento que vai surgir o nome pinga e aguardente. Por quê? A gente tem dentro das caldeiras, como era muito quente, e evaporava, colocava lá para ferver o caldo da cana, e isso evaporava, vai acabar virando um álcool, enfim. O que evaporava subia e formava gotículas no teto. Os escravos tinham machucados nas costas de tanto trabalhar de sol a sol e por vários castigos físicos que eles recebiam. Então, essas gotículas pingavam nas costas e ardia, por isso aguardente, e porque pingavam, então pinga. E eles começam a tomar aquilo para amenizar a dor que eles sentiam, tá? Então era já o uso de bebidas alcoólicas e o início, então, da produção dessas bebidas alcoólicas, enfim. Os engenhos, então, o que acontecia no engenho era um reflexo do que acontecia na sociedade. A gente tinha essa organização, essa hierarquia social, quem manda, quem obedece, quem trabalha, quem é o dono de tudo isso e quem toma as decisões pela sociedade. Por isso que a gente fala nesse momento de uma sociedade brasileira que é uma sociedade patriarcal, ou seja, aquele pai de família que vivia lá dentro da casa, dentro do engenho, mandava dentro da casa, mandava também na sociedade. Então ele mandava do mesmo jeito que ele mandava na casa dele, ele mandava na sociedade como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estou com muita saudade de vocês, gosto muito das aulas presenciais, espero que isso volte logo, que vocês aproveitem esse momento. Muito obrigada e até a próxima. Beijos!